Vamos falar agora aí a respeito dos beta-lactâmicos. Quem são os fármacos que fazem parte, né, dessa grande família dos beta-lactâmicos? Nós temos as penicilinas, divididas em penicilinas naturais, penicilinases resistentes, aminopenicilinas e penicilinas de espectro estendido. Nós temos aí as cefalosporinas separadas em geração, primeira, segunda, terceira e quarta, também, né, alguns livros já reportam aí a quinta geração. Nós temos também os carbapenens, formados aí pelo imipenem, meropenem e ertapenem, e os monobactâmicos, que o único fármaco que faz parte aí desse grupo é o Aztreonam. Por que esses fármacos fazem parte aí da família dos beta-lactâmicos? Porque todos eles, independente aí se são do grupo das penicilinas, cefalosporinas, carbapenemo e monobactâmicos, todos eles apresentam aí uma estrutura em comum, que é o anel beta. Beta por quê? Porque tem 4 lados, né? Por isso que é denominado aí anel beta-lactâmico. Por que aqui, então, né, no caso, o Aztreonam, que faz parte aí do grupo dos monobactâmicos, ele é denominado dessa forma? Porque apresenta, né, um único anel, por isso que é monobactâmicos. Vocês percebem, né, que além dessa região central, todos esses fármacos eles apresentam estruturas, né, de anel de cadeia, né, estrutura de cadeia fechada, ou seja, estrutura de anel. Alguns, né, com 5 lados, outros com 6 lados. E também a gente, né, todos esses fármacos eles apresentam regiões que podem ser alteradas, por isso que a gente tem uma diversidade muito grande, por isso que a gente fala, né, que nós temos aí as penicilinas naturais, a de espectro estendido, porque à medida que se altera esses radicais, a gente pode alterar o espectro de ação, a gente pode alterar a farmacocinética, mas a farmacodinâmica ela continua a mesma por conta, né, do coração desses fármacos, que é aí o anel beta, né? Vocês lembram que dentro dos mecanismos de resistência eu falei para vocês que algumas bactérias podem produzir enzimas chamadas de beta-lactamases. Por que elas recebem, né, essas enzimas recebem esse nome? Beta-lactamases, ases, quebra do anel beta-lactâmico. Então, se um fármaco desse tem o seu anel quebrado, tem o seu anel rompido, ele vai perder a sua função de inibir a enzima transpeptidase. Então, para esses fármacos, eles de fato conseguirem aí inibir a enzima transpeptidase e dessa forma impedir a formação de ligação cruzada, eles precisam ter o anel preservado. E as bactérias entenderam que sem essa estrutura preservada, a sobrevivência delas é garantida, portanto, elas podem produzir aí enzimas denominadas aí beta-lactamases, ou também algumas bactérias produzem as penicilinases, que são enzimas capazes de degradar, metabolizar, quebrar o anel beta dos beta-lactâmicos, ok, pessoal? Então, qual é o mecanismo de ação desses fármacos? Todos eles, independentes se são monobactâmicos, carbapenêmicos, ou né, se são da classe de penicilinas, todos os beta-lactâmicos, eles impedem as ligações cruzadas dos peptídeos, e dessa forma a gente não tem, então, a estabilidade da parede bacteriana, porque é necessário que dentro, né, dessas estruturas, né, dentro desses polímeros, é importante que esses polímeros apresentem aí ligações cruzadas para estabilizar a parede. Parede que não tem ligação cruzada fica instável e a bactéria morre. Por isso, esses fármacos são considerados aí bactericidas e não bacteriostáticos. Então, para começar aí falando, né, das penicilinas, que fazem parte dos beta-lactâmicos, nós temos aí as penicilinas naturais, entre elas nós temos a benzilpenicilina, ou também denominada como penicilina G. Temos também a fenoxipenicilina, ou também denominada penicilina V. Esses fármacos,
eles apresentam, né, ação contra inúmeros micro-organismos gram-positivos e gram-negativos. Na verdade, aí, cocos gram-negativos e também gram-positivos, assim como bacilos também aí gram-positivos e também espiroquetas, né? Então, eles apresentam um espectro mais amplo. Porém, essas penicilinas, as penicilinas naturais, elas são susceptíveis à inativação pelas enzimas beta-lactamases, né, produzidas aí por bactérias resistentes. Então, não são fármacos que resistem à ação das beta-lactamases, né? Eles podem ter o seu anel aí rompido. Nós temos aí também as penicilinas resistentes às beta-lactamases, né, ou também chamadas de penicilinas anti-estafilocóxicas. Então, dentro desse grupo aí nós temos a meticilina, a nafcilina, oxacilina e dicloxacilina, que são penicilinas aí, penicilinases resistentes, né, ou seja, são resistentes à ação aí das beta-lactamases. E o uso desses fármacos é restrito aí ao tratamento de infecções causadas por estafilococos produtores de penicilinases, incluindo aí também o Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Então, olha, veja bem, pessoal, dentro, né, do processo da terapia contra essas infecções, a gente sempre tem fármacos, né, que são fármacos, vamos dizer assim, para serem utilizados em uma situação mais crítica, no qual o paciente, né, o tratamento daquela infecção, o paciente já não está respondendo. Ele não responde por quê? Porque possivelmente porque ele apresenta uma infecção por uma bactéria resistente. Então, não se sai utilizando todos, né? Então, alguns são utilizados aí como armas mesmo contra esses micro-organismos que apresentam, né, que são mais resistentes e a gente apresenta uma dificuldade de eliminar, de tratar essas infecções. Tá? Então, são fármacos, né, restritos a situações mais especiais, né, situação que o paciente está numa situação mais crítica. Ok? Aí nós temos... Então, nós temos, né, esses fármacos apresentando, né, uma atividade contra bactérias aí gram-positivas, né, não apresentando aí até então uma atividade, né, efetiva contra infecções causadas por bactérias gram-negativas. Nós temos aí as aminopenicilinas, que são penicilinas de espectro estendido, uma delas bem famosa, todo mundo já ouviu falar, que é, né, a amoxicilina e a ampicilina. Elas apresentam, né, um espectro aí contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, porém, elas são mais eficientes, mais eficazes contra bacilos gram-negativos. Por isso, então, elas são referidas aí como penicilinas de espectro estendido. Um ponto importante a colocar é que esses antibióticos, eles não apresentam, né? Na verdade, as bactérias, elas são né, aquelas que são capazes aí de produzir as beta-lactamases, esses antibióticos, esses dois fármacos, eles não conseguem resistir à ação das beta-lactamases. Então, se a bactéria produz, né, essas enzimas então são capazes, né, de quebrar aí o anel beta e, consequentemente, esse fármaco vai perder, né, a sua capacidade aí de ação bactericida. Por último, nós temos aí as penicilinas antipseudomonas. Elas apresentam, né, uma maior resistência às beta-lactamases, né, elas são mais resistentes, diferente das aminopenicilinas, que são fracas, né, e fracas em relação à ação da enzima, tá, pessoal? E dessa forma elas podem ser quebradas, já antipseudomonas não. Quem são elas? A
carbenicilina, a ticarcilina e a piperacilina. São os fármacos aí denominados, considerados aí penicilinas anti-pseudomonas, devido aí à sua atividade, né, efetiva contra a pseudomonas aeruginosa. A piperacilina, ela é o mais potente desses antibióticos que eu citei aqui contra, né, antipseudomonas. Elas são eficazes aí contra vários bacilos gram-negativos, né? Vale ressaltar, vale destacar isso. E tanto a ticarcilina quanto a piperacilina, elas podem ser associadas aí ou, né, ao tazobactam ou ácido clavulânico, ou também chamado de clavulanato, que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida em amoxicilina mais clavulanato, né, em associação com clavulanato. Nós vamos falar, né, desses dois fármacos, tanto clavulanato e tazobactam, a seguir, ainda nessa aula, ok? Dentre os efeitos adversos dos beta-lactâmicos, a gente tem aí a hipersensibilidade. Esse é o efeito adverso mais importante aí das penicilinas, pessoal, porque o principal determinante antigênico da hipersensibilidade às penicilinas é o fato dessas penicilinas reagirem aí com proteínas do nosso organismo. Então, quando as penicilinas elas reagem com as proteínas do nosso organismo, elas são convertidas num metabólito chamado aí ácido penicilóico. E esse ácido penicilóico, então, ele funciona, né, como um antígeno e, dessa forma, uma resposta imune ela é montada. E por isso que reações de hipersensibilidade podem ser observadas em alguns indivíduos. E daí alguns indivíduos falam, olha, eu sou alérgico, né? Eu tenho alergia à penicilina. E isso acontece por conta dessa situação que eu acabei de expor para vocês, ok? Além disso, alguns indivíduos podem ter diarreia, né? Esse é o efeito aí, ele é causado pela ruptura do equilíbrio normal entre os micro-organismos intestinais e os micro-organismos, né, que estão fazendo parte ali daquela infecção, porque o antibiótico ele não faz distinção, pessoal, dos micro-organismos presentes da nossa flora em relação aos micro-organismos que estão causando a infecção, e isso é um problema. Então, por isso que a diarreia, ela ocorre, né, em maior extensão aí, com fármacos que são aí, que não são absorvidos completamente, né, ainda fica resíduo desses fármacos aí no trato gastrointestinal, e alguns aí apresentam um espectro antibacteriano estendido, e com isso pode, né, ocorrer aí o desenvolvimento de diarreia por conta dessa ruptura do equilíbrio normal aí, entre os micro-organismos da flora intestinal, que podem ser afetados aí em relação à ação do antibiótico. Nefrite, também a gente pode observar nefrite, né, em alguns pacientes que utilizam aí as penicilinas. Também pode ser observado em alguns pacientes a neurotoxicidade, uma vez que as penicilinas elas são irritantes aí ao tecido nervoso, e por isso elas podem provocar convulsões, caso, né, elas sejam aplicadas, injetadas intratecalmente, ou também se elas conseguirem, né, alcançar em níveis bem elevados a nível sanguíneo e dessa forma alcançar aí a nível de sistema nervoso central. Elas apresentam uma dificuldade, né, de atravessar a barreira, mas elas atravessam bem quando há uma inflamação aí das meninges, tá? Além disso, a gente pode observar também toxicidade hematológica. Algumas penicilinas elas podem promover isso, podem promover eosinofilia, diminuição da coagulação, normalmente é observada aí com dosagens elevadas de piperacilina, ticarcilina, nafcilina. E, por último, dentro dos efeitos adversos, a gente pode observar também uma toxicidade catiônica.
Então, as penicilinas, normalmente, né, geralmente, elas são administradas em forma de sais de sódio ou de potássio. E por isso, a toxicidade ela pode ser causada por essa grande quantidade de sódio ou potássio que pode estar vindo aí acompanhada da penicilina. Então, por exemplo, o excesso de sódio ele pode resultar em hipopotassemia. Então, algumas penicilinas podem aí apresentar essa toxicidade catiônica. Então, voltando a falar um pouquinho de resistência, né, como eu coloquei para vocês nos vídeos anteriores aí, que algumas bactérias elas podem, né, desenvolver mecanismos de resistência, dentre os quais nós temos aí algumas bactérias produzindo a beta-lactamase, que por vezes pode funcionar então como uma enzima capaz, né, de romper o anel beta-lactâmico e dessa forma esse anel rompido ele acaba aí perdendo, né, a efetividade na hora de bloquear a enzima transpeptidase. Mas para evitar, né, para burlar esse mecanismo de resistência das bactérias, nós temos aí inibidores da beta-lactamase. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito deles.